Sejam muito bem-vindos ao NP Agrocast. Hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, nós vamos começar esse bate-papo aqui pontualmente às 15 horas e 7 minutos. Na pauta, de novo, tema que não nos abandona aqui no NP Agrocast, que são as recuperações judiciais. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer com recuperações judiciais aqui no nosso agro, nós temos hoje o prazer de contar com a participação dos advogados Vilmar Lima Carreiro Filho e Guilherme Gaspari Coelho, sócios do Stock Forbes. Sejam muito bem-vindos, Vilmar e Guilherme. Tudo bem? Obrigado, Fernando. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa aqui de alto nível. Obrigado, Bom, Fernando. Obrigado Guilherme, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Espero também ajudar, que é um tema aqui que a gente é bem habituado e a gente espera poder dar nossa contribuição aqui. muito bom. O Vilmar é um sócio que cuida de todos os assuntos, né? Ele está ligado a todos os assuntos agro do escritório. O Guilherme, especialista em recuperações judiciais. E aí, o Vilmar, eu me lembro que a gente conversou no dia 26 de agosto, né? Agora, recentemente, a gente teve uma conversa. E de lá para cá, a situação das recuperações judiciais, infelizmente, piorou, né? Então, a gente teve o último levantamento da Serasa, por sinal, que faz um levantamento muito bom aqui, mostra que o número de pedidos de recuperação judicial no segundo trimestre deste ano cresceu quase 32%. Nós tivemos 565 solicitações no segundo trimestre desse ano, quase 32% a mais do que no ano passado. Nós tivemos produtor rural, pessoa jurídica, puxando inclusive esse aumento, né? Muita coisa ainda também de produtor rural, pessoa física e empresas ligadas ao agro que também pediram. Mas nós tivemos essa mudança de comportamento ali, né? O produtor rural, pessoa jurídica, encabeçando esse crescimento. Eu confesso, toda entrevista a gente fala muito sobre isso aqui, eu confesso que eu esperava que a situação já tivesse melhor. Não está. A inadimplência continua muito alta e os pedidos de recuperação judicial continuam aumentando. Muito bom. O escritório participa de muitos processos, claro que nós não vamos falar aqui nome de nenhum cliente do escritório, nem é o caso, mas o escritório participa de muitos processos de recuperação judicial, normalmente ao lado de credores. O que nós podemos falar? O que está acontecendo ainda? Quais são os problemas que ainda estão gerando esse número grande de pedidos? E como é que está o ponto de vista dos credores, né? Quer dizer, diante de um cenário mais complicado aqui no nosso agro, o que a gente pode falar sobre isso, Vilmar e Guilherme, Guilherme e Vilmar? Eu posso começar aqui. Eu Claro. acho assim, é uma série de fatores e é uma perspectiva talvez que os credores não tinham tão clara, né, 2 anos atrás, quando 2, 3 anos, quando muitas dívidas aí, operações de crédito foram contratadas. A gente teve assim um cenário de acesso ao crédito no agro mais facilitado, vamos chamar assim a Faria Lima entrando mais no mercado de agronegócio, né, nas operações com emissão de CRA, Fiagro vindo também. Então acho que isso facilitou um pouco o acesso ao crédito privado, não mais então aquela dependência cega, vamos dizer assim, né, do crédito público. E as operações foram sendo estruturadas e a gente teve uma deterioração do mercado, da economia de forma geral, até por questões externas também, né, o tarifaço, enfim, diversas questões que foram aparecendo aí ao longo do caminho, e aliadas a uma que muitas vezes há uma falta de governança, né, no mercado, falta de sofisticação para a negociação desse tipo de crédito, de operação, ainda muitas empresas com caráter essencialmente familiar, não que isso seja um problema, mas que precisavam sofisticar um pouco, né, os seus elementos de governança interna para poder fazer frente a um novo mercado, a um novo perfil, uma nova dinâmica. Endividamento em dólar e receita em real, né, que sempre foi uma questão, e a própria natureza do agro, que é vulnerável aos elementos climáticos, né, essa quebra de safra, etc., que faz parte desse negócio e sempre traz um elemento de dificuldade. Então, acho que todos esses cenários e outros também, né, trouxeram essa fragilidade ao mercado que a gente está vendo agora. Nossa impressão é que isso ainda tem, infelizmente, vai deteriorar ainda mais, né? Isso tem com base em números
grandes credores têm feito algumas estimativas aqui, olhando para frente o que está para vir, né? E, em paralelo, a gente vai entrar aqui nesse tema, nós vimos, sim, os credores se preparando, adotando medidas aqui para tentar recuperar seu crédito em hipótese de estresse, né? Então, a gente entra no detalhe depois, mas tem, sim, algumas questões que a gente pode debater aqui com você, Fernando. Perfeito. Perfeito. Não, só para complementar, Fernando, eu acho que do lado do que a gente tem visto aqui, do lado dos credores, né? Eu acho que o cenário macroeconômico, como o Gilmar bem ponderou, talvez tenha um efeito, além do efeito nos próprios devedores, né? Acho que tem um efeito um pouco na velocidade com qual os credores tomam ações em caso de inadimplemento de dívida, em caso de renegociações, etc. Né? Porque eu acho que o mercado como um todo está estressado, né? Então, o crédito está mais caro, está mais escasso. Então, a gente vê, acho que na nossa prática aqui, acho que a gente vê um estresse de relacionamento que acaba levando, por exemplo, ao ajuizamento de mais execuções, mais ações de cobrança e uma postura, uma predisposição eventualmente a ir atrás de garantias, etc., porque é um cenário estressado. Eu acho que também o mercado financeiro aprendeu um pouco com as dores do passado do setor, né? Então talvez tenha uma predisposição a ser um pouco mais agressivo se acha que a situação não tem uma solução negocial clara, tá? Então acho que a parte da ausência de governança, né, que o Vilmar ponderou, acho que é muito relevante aqui para a nossa análise dos casos, porque se há uma negociação estruturada com um produtor rural, com algum devedor do agro, que esteja assessorado, a gente até vê uma organização maior dos credores para tentar uma solução amigável. Agora, se existe, por exemplo, um ajuizamento de uma ação cautelar pré-RJ de forma direta, sem nenhuma negociação anterior, se há já um ato hostil, vamos chamar assim, pré-conversas, ou com uma conversa que não está fluindo, a gente também está vendo, do lado dos credores, uma predisposição também a defender a posição deles para tentar, obviamente, aumentar as chances de recuperação. Tá? Então, eu acho que, no fim das contas, o nível de estresse financeiro afeta não só o lado do devedor, mas afeta também como os credores vão se portar dentro de um cenário que está muito estressado e que as garantias são escassas, eventualmente o endividamento é muito alto e você, como credor, precisa tomar uma decisão rápida, né? Entre negociação e tomar alguma decisão em tempo de conseguir viabilizar uma recuperação. Entendi. E algumas negociações, né, o Guilherme, se arrastam durante meses, até mais de ano, né, dependendo do tamanho do problema, né? Quer dizer, então isso também é um processo que pode realmente demorar, né? É um processo geralmente demorado, assim, e não só as negociações anteriores a uma eventual judicialização do problema, como as posteriores também, né? É um processo que é burocrático mesmo. Geralmente as estruturas de garantia no setor são complexas, envolvem bens que são muito relevantes para a atividade empresarial do devedor do setor, então, né, produção, terra, então assim, não são soluções fáceis, né? E como todo caso que não tem solução fácil, o diálogo e a estruturação jurídica da solução demandam tempo. Tá? Então, esse é um outro ponto relevante para a governança, né? Quanto antes você começar a conversar, mais rápida virá a solução, né? Então, não são estruturas simples, né? A gente pode, né? O Vilmar ponderou aqui no começo, CRAS, CRIs, então assim, o mercado financeiro se sofisticou muito com relação aos produtos financeiros e garantias relacionadas ao agro. Em virtude dessa sofisticação, as negociações também são demoradas, porque para você estruturar uma nova dívida, eventualmente, que seja uma reestruturação de uma dívida existente, mudar a garantia, isso demanda tempo e expertise, advogado, assessor financeiro. Então, assim, é de fato uma negociação que demora, que demanda tempo e demanda muito trabalho. Eu já acompanhei alguns processos de recuperação judicial. Uma das coisas que muitas vezes me surpreendem
é que a gente está acostumado a conversar, a gente aqui como jornalista, né? A gente está acostumado a conversar com uma empresa e, de repente, aquela empresa entra com um pedido de recuperação judicial e quando a gente vai ver o processo, tem 10, 15 empresas envolvidas, não sei quantos sócios envolvidos. Então, são vários CNPJs, são vários CPFs, as coisas se misturam muito, né? Claro que nem todos os grupos do agro que pedem recuperação judicial têm essa característica, mas muitos têm, né, o Vilmar? Quer dizer, isso indica que o crescimento foi desordenado. Por que as coisas acabam, você que entende muito bem aqui do nosso agro, por que muitas vezes as coisas vão se proliferando, né, de número de CNPJ, de número de CPF, e na minha cabeça isso acaba ajudando a atrapalhar um pouco esse crescimento, ou não, ou eu estou errado? Não, não necessariamente, né, na recuperação judicial, e o Guilherme pode complementar também, precisa arrastar para a recuperação todos os veículos, né, de um determinado grupo. Mas o que acontece na prática é que deveria haver sim um planejamento societário para que vocês olhem determinadas atividades, né? Então, um grupo que tem uma atividade de insumo, né? Enfim, tem um outro tipo, um outro perfil em outro setor, o ideal é que hajam veículos distintos, sejam estabelecidos veículos distintos para cada um deles, né? Mas o que acontece muitas vezes, até pela questão que a gente falou de governança, é que você tem confusão patrimonial, você confunde a administração de um com o outro, está faltando um recurso em um veículo, né, em uma determinada sociedade, você traz de outra, isso gera, obviamente, uma complexidade que você não tem mais como se desvencilhar dela. Né? Então, acaba carregando todas as empresas do grupo, ou boa parte delas, né, para o âmbito de uma recuperação judicial. E até a gente tinha comentado, né, Fernando, que na linha do que o Guilherme mencionou, né, dessa questão de negociação, como é que os credores se portam, tal, a gente tem visto a adoção de medidas, vamos dizer assim, de antecipação, de tutelas cautelares, né, Uhum. justamente para tentar ganhar um pouco de fôlego, um pouco de força na negociação com os credores também. Muitas vezes você vê uma negociação muito incipiente e o devedor já entra com um pedido de tutela para tentar travar, né, toda a exigibilidade, vencimento antecipado, execução, né, de dívidas e tal, e ganhar um fôlego. Então, essa é uma medida um pouco, vamos dizer assim, a gente não via com tanta assiduidade no mundo do agro, assim, né? Mas a gente está notando que tem sido adotada também pelos devedores e a contrapartida do lado dos credores, mecanismos mais robustos, contratuais, especialmente, por exemplo, se tem o ingresso de tutela antecipado, já pode ser uma hipótese de vencimento, já é uma hipótese de renegociação da dívida forçada, né? Enfim, você tem alternativas contratuais que a gente tem visto aqui sendo trabalhadas aí pelos credores em contratos de dívida mais recentes para tentar fazer frente a esse tipo de situação, né? Uhum. Assim, e nos casos, Fernando, que você tem um pedido de cautelar ou de recuperação judicial ou extrajudicial com todos os veículos, né, de um determinado grupo, assim, pelo lado do devedor, em regra faz sentido isso para a proteção do patrimônio de cada um dos veículos, né, que eventualmente são veículos com algum tipo de ativo. Então, ainda que eles tenham confusão patrimonial entre eles, o devedor prefere colocar todo mundo para dentro, porque eventualmente cada um dos veículos pode garantir um credor, enfim, ter ativos que podem ser atacados por credores, né, caso não estejam na proteção do processo judicial. A contrapartida disso é que os credores vão exigir o que a gente chama aqui de consolidação substancial. Né? Se existe confusão patrimonial, significa que todas as pessoas jurídicas têm que responder por todas as dívidas de todo o grupo. Né? Então você a ausência de governança acaba gerando uma situação em que os credores não vão olhar potencialmente só para a pessoa jurídica com as quais ela tem uma relação contratual. Elas vão olhar para o grupo como um todo, né? Porque o raciocínio do credor é, olha, você colocou todo mundo em recuperação judicial aqui e vai tentar consolidar tudo. Então, assim, nós como os credores queremos acesso também a todos os ativos, tá? Então, eventualmente uma ausência de governança
e falta de respeito aqui à individualidade de cada pessoa jurídica pode gerar uma outra situação que no final das contas, é todo mundo pagar a conta de todo mundo, né? Que você acaba... Isso não é incomum, tá? Isso acabou no Brasil, que era para ser a exceção, acabou virando um pouco a regra, né? A gente vê recuperações judiciais com 15, 20, 30 veículos nos quais você tem um plano único, né? Que a gente chama aqui um plano de recuperação para todo mundo, e existe, obviamente, essa tensão entre credor e devedor para tentar fazer com que todos os ativos que foram trazidos para dentro do perímetro respondam por todo o passivo. Tá? Entendi. Bom, é óbvio que não dá para a gente saber quantos grupos agrícolas, quantos produtores rurais estão, neste momento, tentando, de alguma maneira, reestruturar as suas finanças, né, digamos assim. Porque o mercado, realmente, ele passou e ainda está passando, né, principalmente o mercado de grãos, por muitas turbulências, então não dá para a gente saber quantos produtores rurais do Brasil estão fazendo isso. Agora, me parece, e aí eu quero ver se vocês concordam comigo, me parece que houve 565 solicitações, pedidos de recuperação judicial no segundo trimestre. Na minha cabeça, enfim, a impressão que eu tenho é que talvez nem todos esses 565 pedidos precisariam realmente ter feito, quer dizer, precisariam realmente ter sido feitos. Minha questão é, em muitos casos, e vocês estão falando aqui de ações que podem ser tomadas antes e tudo mais, tal, quer dizer, em muitos casos, será que uma reestruturação financeira, uma outra maneira, né, de rolar, de alongar dívidas, quer dizer, não há outros caminhos, porque a recuperação judicial é um caminho duro, né? Quer dizer, é um caminho de negociação duro, e depois é o seguinte, tendo o pedido de recuperação judicial aprovado, há uma série de limitações, né, no produtor rural. Quer dizer, não é simples sair de uma recuperação judicial, né? Enfim, então, com a experiência de vocês, né, reestruturações poderiam ter sido feitas anteriormente, né? Haveria outros caminhos que não o pedido da recuperação judicial. A recuperação judicial virou um caminho simples, entre aspas, pelo menos num primeiro momento. O que vocês acham? Eu acho que essa eu posso começar. Eu acho, Fernando, que esse é um problema do agro, mas é um problema também de uma cultura brasileira o pedido de recuperação judicial em muitas das situações vira a última das circunstâncias. O que eu quero dizer por isso, né? Acho que muitas vezes o empreendedor, o produtor rural, ele vive meio que em negação, né? Então, tá nítido para ele, para os credores, para assessores, que ele precisaria, em um determinado momento, por ausência de liquidez, qualquer que seja o problema do próprio negócio, começar a conversar com os credores. Mas tem uma dificuldade de um diagnóstico que não seja tão tardio para você sentar e tentar uma negociação pré-pedido, né? Que na nossa experiência aqui é sempre a melhor solução. Sempre todos os casos que nós pegamos aqui, que o problema foi identificado com antecedência, a solução negocial foi melhor. Muitas das vezes não dá para evitar uma RJ, mas você pode eventualmente construir um caminho via uma recuperação extrajudicial, por exemplo, que é uma medida menos drástica. Você pode eventualmente entrar numa RJ, mas com um plano já acordado. Então, o que eu acho é que, por algum motivo, isso a gente vê muito no agro, tem-se uma percepção de que a RJ é uma solução fácil, entre aspas, quando, na verdade, muitas das vezes é um combinado entre não fizemos um diagnóstico no momento certo e olhou-se para o mercado e alguém indicou que essa eventualmente seria uma solução que você pode dar haircut em dívida, etc., mas não contou para o produtor rural quais são os riscos envolvidos num processo de recuperação judicial, né? Então, é um processo doloroso, é um processo que demora, é um processo que vai depender, que impõe várias limitações, como você ponderou, né? Limitações legais. É um processo que vai demandar negociações duras, que tem custo com assessores. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa criar mais uma cultura de que, olha, se precisar pedir, tudo bem,
é um instrumento legal, não tem nenhum problema com isso, mas geralmente quando se pede 6, 12 meses antes, você já tinha indícios de que a coisa não estava indo bem. Então falta um pouco esse agir proativamente no momento de crise para começar o diálogo com os credores e não deixar chegar no último momento e precisar de uma cautelar, e precisar de uma RJ direto. Tá? Então essa é um pouco a nossa percepção e eu reitero, toda negociação que começa de forma antecipada, em regra, tem um final melhor. Eu até acho também, Fernando, que a gente teve uma fase recente, inclusive, né, que perdurou até, eu diria que até recentemente, de várias recuperações judiciais, até de produtor rural, pessoa física, em que infelizmente a gente presenciou situações em que era evidente que aquele pedido não era pertinente, né? Por algumas razões. Às vezes não é uma crise estrutural, às vezes a intenção premente é a mera suspensão das execuções, né, contra o devedor. Não há um plano estruturado de recuperação, não houve negociação pretérita com credores, como o Guilherme falou. Então, você vê que ali o interesse não é exatamente o de recuperar uma empresa, sanear dívidas, resolver a situação para uma recuperação efetiva, né? Então, acho que isso já está sendo analisado pelos nossos tribunais. Nossos tribunais já estão mais atentos. Nossa impressão é essa, né, de que as decisões em relação a esse tipo de recuperação judicial, o juiz já percebe, já há um tipo de indeferimento, já há um endurecimento da postura do juiz antes de aceitar, né? O que acho que é bom, porque isso protege um pouco o mercado, protege credores, consequentemente isso tem reflexo em juro, em custo de dívida, né, de contratação e tal, porque isso está tudo na conta, né? O credor vive uma epidemia, vamos dizer assim, de recuperações judiciais indevidas, que são tratadas de uma forma inadequada pelo judiciário, o judiciário se começa a aceitar, isso tem um impacto no custo do crédito, né? E prejudica aquele produtor de boa fé, aquele que está buscando de fato se recuperar. Então, acho que já há uma percepção sobre esse tema e um endereçamento de regra geral no judiciário. Tá? Eu acho que paralelamente a isso que você acabou de comentar, né, Gilmar, a gente está tendo investigações de fraudes em recuperações judiciais do agro também, quer dizer, isso não é bom. Agora, me parece que é importante a gente, e tudo isso que vocês estão falando, eu acho que reforçam assim, também não é que toda recuperação judicial é fraudulenta, tá tudo errado, quer dizer, também não é assim, né? Não dá para generalizar, e cada vez que sai notícia de investigação de fraude numa RJ, muita gente tem essa tendência de generalizar, mas eu acho que aí a gente cometeria uma injustiça, né? Sem dúvida. Não, com certeza. Existem vários casos de pessoas sérias precisando reestruturar um negócio utilizando-se de um meio legal legítimo, que é uma recuperação judicial, né? Então a gente realmente não pode generalizar porque é do negócio, né? O risco do negócio está aí e negócios dão errado, né? Acontece, né? É um fato da vida. Então acho que a gente realmente tem que tomar muito cuidado aí com essa análise generalizada. É isso aí. E aí, com essa fala do Guilherme Gaspari Coelho, a gente vai encerrando essa entrevista aqui no NP Agrocast. Mais uma vez, o tema foi recuperação judicial. Eu quero agradecer demais ao Guilherme e ao Vilmar Lima Carreiro Filho, sócios do Stock Forbes, do escritório Stock Forbes aqui de São Paulo. É aqui de São Paulo? A sede é em São Paulo? Sede é em São Paulo. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. A entrevista está disponível no YouTube, está no npagro.com.br, está nas nossas mídias sociais, certamente estará também nas mídias sociais aí dos nossos advogados. Muito obrigado, Vilmar, muito obrigado, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima, prazer. Obrigado, pessoal. Até a próxima.